Uma jovem foi curada na terça-feira da semana passada no Tabernáculo de Deus. O pastor José Manuel Gomes explica ao seu povo, ou seja, o povo de Deus no Tabernáculo de Deus, o que é a terceira puxada e o que ela significa. Ainda o pastor diz que não se pode colocar o fim na vida de outrem porque só Deus muda as coisas. Mais uma aniversariante completa anos no dia de ontem no Tabernáculo de Deus, fazendo assim 25 anos. Estes são os tópicos do noticiário do dia de hoje. Vamos para os seus desenvolvimentos. Tal como acabei de falar, vamos aos desenvolvimentos dos tópicos do dia de hoje. Uma jovem mulher foi orada ontem, ou melhor, na terça-feira, no Tabernáculo de Deus, quando decorria um encontro dos jovens. Esta mesma jovem mulher, que é mãe, após ter dado parto, ficou doente. Isto terá acontecido, conforme acabei de falar, na terça-feira, ela que tinha sido levada ao Tabernáculo de Deus em estado avançado de enfermidade, 3 dias depois de ter dado o parto a um bebê. Esta enfermidade causou nela bloqueio muscular, perda de memória, mas que pela graça de Deus foi orada e curada por completo, e a confirmação do que pelo aquilo ou por aquilo que nós teremos vivenciado, falo é que ela esteve na igreja ontem assistindo ao culto, ou seja, ela não terá dito, ou seja, não tinha aquele momento de poder então se expressar na mesma terça-feira, porque encontrava-se, conforme já terei dito, bloqueada, não conseguia sequer comer, falar e fazer outros movimentos. Mas após mesmo a oração feita pelo reverendo pastor José Manuel Gomes, ela conseguiu fazer os movimentos, foi até comprado algumas coisas para que comesse e ganhasse então a força. Mas terão, aliás, digo, as imagens que lhes vamos mostrar já a seguir, para que possam então ver, digamos, com toda a pontualidade o que terá acontecido, porque ela ontem esteve na igreja, ontem domingo neste caso, e vão ver aí as imagens, uma jovem que está também de máscaras descartável, para que possam confirmar o que acabei de dizer. Para nada, vocês é que estão me pegando. Agora ela tem que andar sozinha aqui, então vocês vieram. Nome dela é Joyce. Está bem. O grande médico Jesus, ele em cima de todos os médicos. O médico já não sabe o que fazer. Jesus tem um trabalho. Ele não curar ele. Saia desse corpo. Volta sobre ele. Em nome de Jesus Cristo. Saia desse corpo. Em nome de Jesus Cristo. Que a sua consciência volta normal. Senhor Jesus. Nesse momento, manifesta a tua mão por Deus. Em nome de Jesus Cristo, o grande médico. Amém. Amém. Levanta, Joyce. Fica de pé. Fica de pé. Começa a andar agora. Faça movimentos. Faça movimentos. Olha aqui. Vira aqui. Pega a mão. Pega da minha mão. Aperta bem. Aperta com força. Pode saudar a mão assim. Saúde a mão. Aleluia. Jesus me curou. Aleluia. Ele já curou. Aleluia. Jesus já curou.
Vamos então desenvolver a matéria que diz sobre a terceira puxada, uma vez que esta matéria é bastante importante para a população cristã, porque é necessário que se conheça o que é isto. Mas só para dizer que esta denominação, ou seja, esta forma de dizer a terceira puxada veio através do profeta William Marion Branham, então, que terá dito o que isto significa. Mas o pastor José Manuel Gomes, também através da pregação do dia de ontem, teve a oportunidade de explicar à população cristã sobre este mesmo assunto. Já para fazer a referência, este processo surge devido ao acontecimento dos factos que estarão ocorrido, ou melhor, terão ocorrido nos dias de Abrião, mas falo especificamente do assunto que terá chocado o coração do nosso patriarca na ocasião de sacrificar o seu filho amado, que foi a Isaac, neste caso. Daí que ali terá então acontecido este momento de tristeza, que o Abraão terá então por, digamos, passar por uma prova por Deus. E ele não pensou muito, foi levar o seu filho ao monte para que o sacrificasse a Deus, mas pela fé que o Abraão, o nosso patriarca, teve em Deus, daí que criou a ideia, então falou a todos os seus servos que o serviam, digo, que ele iria e voltava outra vez com seu filho Isaac, mas também o seu filho, perguntando-lhe sobre o sacrifício que terá dado ou que iria dar a Deus, o Isaac disse ao seu filho, ou seja, o Abraão disse ao seu filho que fossem apenas à montanha e que voltassem juntos, mas postos lá, os dois, ainda o filho perguntou a ele e disse que poderia então aparecer um cordeiro lá no deserto, o que nunca aconteceu, porque, como sabemos, no deserto estes tipos de situações não acontecem. Até como sabemos, o deserto é tudo seco, mas o Abraão, tirando então assim a faca para que imolasse ou matasse o seu filho, daí que o anjo o terá travado então e o terá dito que ali estaria um animal, um cordeiro, para que sacrificasse em vez ou no lugar do seu filho. Por isso, esta fé é a fé que, digo, terá então permitido que o mesmo cordeiro terá então aparecido lá, porque de outra maneira não teria acontecido aquilo. E o profeta William Marion Branham, o profeta que terá pregado a mensagem do último tempo, ou se quiserem a mensagem do tempo de fim, também então baseou-se nesta fé do patriarca Abraão, dizendo que seu Abraão também foi um homem como ele. Como é possível que hoje em dia, ou seja, nós neste tempo, não podemos conseguir manifestar a mesma fé que o patriarca terá manifestado? Daí que o anjo do Senhor então o terá dito, ou o mesmo Senhor o terá dito, que também falasse qualquer coisa onde então ele se encontrava, e para que alguma coisa também então acontecesse, para que confirmasse que essa fé que o patriarca teve era real. Daí que ele então disse que aparecessem 3 esquilos em sítio onde era impossível de que os mesmos esquilos aparecessem, matando-lhes então os 3 ao mesmo tempo, ou melhor, de forma sequencial. O mesmo profeta desta era, William Marion Branham, então, teve esta mesma fé de ter então chamado os esquilos à existência nos sítios, ou melhor, no local onde não podia ter aparecido nenhum dos esquilos no caso. É por isso que ele, experimentando então aquela fé do patriarca Abraão, terá então denominado esta fé a fé da terceira puxada, que, concluindo, tal como disse o profeta Branham e também repetiu o reverendo pastor José Manuel Gomes, a terceira puxada significa não gritar, apenas falar, não chorar, mas sim falar, expressar a palavra, e a coisa que não existe vai então vir à existência. Que vão oferecer a Deus. Falou aos seus servos. O filho dele perguntou: está onde o animal? E vais dar sacrifício lá. Tu a ver lenha aqui, fogo aqui, faca está aí, agora o animal. Abraão falou pela fé. Deus proverá no animal. Não é animal da mata, mas ele falou um carneiro que vai aparecer lá. Que Deus o preparou lá. É que vou oferecer. Quando chegou lá, o filho olhou para bater. De repente, amaram assim: filho,
Você que vou sacrificar. O filho disse, papá, então você saiu mentiu. Mentiste pessoas lá que Deus preparou aqui um grande carneiro. Obedecer a Deus. Agora eu. Ah, papá mentiu. Só viesse para me matar. Filho, calma. Vá se ver no carro. Você está brincando fora para me matar? Minha mãe. Quando ele fez assim, a voz disse, Abraão, agora que eu já vi que tu me amas de verdade, quer mesmo oferecer até próprio aquilo que você ama mais. A partir de agora, eu vou dar aquilo que eu amo mais para você, para a tua descendência, para a tua semente. Aquilo que tu falaste lá, olha o animal aí. Abraão virou. Eu pensei que faria de brincar. O filho disse, papá, falaste que estava afinal não. Quando Abraão está voltando para a igreja, grande milagre, meus irmãos, olha, pergunta ao meu filho, o anjo já apareceu lá, apareceu o animal, bem grande, bem posado, os servos devem ser, patrão, me explique onde que pode sair um carneiro no deserto. Como é que foi? Diz o Criador. Pode dar 5 àquele lugar, a coisa que nós queremos. O Criador pode te atender qualquer lugar. O Criador pode te dar aquilo que você quer. Pouco importa o lugar, pouco importa o país, pouco importa a família, pouco importa. Eu passei muito tempo em Europa. Eu sou capaz de te tornar rico aqui. Eu passei rico sem ter mudar de residência. Eu sou capaz de te atender aqui. Por quê? O anjo divino. O anjo divino. Irmão Bruno disse, se eu sou também semente de Abraão. Se Abraão foi um homem como eu, Abraão foi um homem como eu, chamou a coisa que não estava aparecendo para aparecer. Deus disse, faça você. Fala aquilo. Não é eu que vou fazer isso. Fala você. Agora escuta aí, irmão Bruno, quando viu aquilo. A coisa que me alegra é essa. Sabe o que ele disse? Essa é a terceira puxada da noite. Ele disse, gostaria eu estar naquele tempo, quando a noiva vai ter esse tipo de fé, de falar e a coisa acontece. Agora, quando eu trabalho com os pastores, eu vos introduzir essa fé, você poderá estar em uma situação sem pastor, sem profeta, sem fita, sem brochura, você como pode falar, eu vou falar, eu não tenho ninguém, não tenho comida, não tenho isso, vou falar, aleluia, esse é o trabalho dos Efésios 4, os Efésios 4 introduziu a terceira puxada. E a terceira puxada, você diante do obstáculo, a fé diz, esse é o obstáculo, você tem que passar, fala, não grita, não chora, Foi dito ainda pelo reverendo pastor José Manuel Gomes que as pessoas no tempo da Isabel, a prima da Maria, mãe de Jesus Cristo,
e ele mesmo, o reverendo, então foi decifrando aquele mesmo tempo que terá sido um tempo de tristeza para essa dona que já era idosa. Ou seja, a Isabel, sendo idosa, o Senhor então terá permitido que ela concebesse a seu filho, o que naquela altura não era, ou melhor, era uma situação para que sofresse de esclarecimento, ou seja, zombarias, porque as pessoas zombavam-lhe dizendo que não podia ter um filho. Sendo já idosa, era impossível, assim como toda a humanidade sabe, mas sabendo que Deus era possível de o fazer, ele mesmo, Senhor, então permitiu que aquilo acontecesse nesta senhora Isabel. Isto é que levou então a que o pastor Gomes também tivesse então feito esta abordagem no Tabernáculo de Deus no dia de ontem, dizendo à população de Deus, neste caso lá no Tabernáculo de Deus, de que Deus é possível, ou melhor, tudo é possível para com Deus e que Deus pode realizar aquilo que para nós possa parecer impossível, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí que também então ele criou ainda a ideia de ter avançado e ter dito que nesta altura, ou seja, nos tempos atuais, nós também, os filhos de Deus, passamos por várias situações de zombarias e que muitas vezes nos causam tristeza, mas ele incentivou, exortando assim a população de que isto não é o que nós devemos, digamos, continuar a pensar ou a conservarmos em nossas mentes, mas temos de confiar em Deus e sabermos que Deus é capaz de mudar as circunstâncias das nossas vidas. O anjo falou com Maria, lhe disse, as pessoas diziam que tua prima não vai nascer, não vai ter filhos, mas agora, olha, há coisas que as pessoas falam de ti, mas se você crê em Jesus, é a mesma coisa que estamos a ver aqui. O anjo disse na Maria, a tua prima Isabel já é uma idosa, não é uma mãe, uma jovem, não, uma idosa. Quando fala idosa é velha. A tua prima é idosa. Mas ele lhe disse, os homens disseram, não é isso que ele falou? Como que ele falou? Diziam que, quase o que diziam? Pessoas que também podem dizer, podem meter ponto final na tua vida. Temos pessoas que gostam de meter ponto final na vida dos outros. Tem muitas mamães que querem destruir suas filhas para negar o casamento porque o marido vai e não é pobre. Até quando que você está sofrendo? Até quando? Quem te disse que sofrimento de cada pessoa você que tem que limitar? É Deus que sabe. Até quando? Eu vou ficar só assim a sofrer. Cada casamento sempre a pessoa a pegar tempo. Se você crê na verdade, tenha essa fé. A crença de Maria. O anjo avisou Maria. Olha, o anjo quer te avisar também hoje. O anjo avisou Maria. Diziam que ela não vai ter filho. Mas agora, saiba que este é o sexto mês. Maria disse o que é? A minha prima, este é o sexto mês. Fala, amado. Não é que ele vai ficar grande, mas este é o sexto mês. Deus é capaz de vir testemunhar no momento que ele já te deu
profeta que dizia Você que vai com ele igual a tu bande. uma idosa terá Onde filho. é que não é luta muito bana? Não havia promessa assim. Você vai com esse leio. Há coisa você não está vendo promessa O assim. irmão que você mora com Mas esse Deus, leio. agora aquilo que Deus prometeu. Agora você vai cavar esse leio, tá sundo. Se mesmo aquilo que Ele não deu promessa, Lembra que eu bati? Mas o Ele cara, não vai nada. agora onde é a promessa? Agora vai tirar. Como é que fica? Olha, você sabe. Sem promessa, Tem tira. Isabel se tornou mãe. Você aqui tu cangudi. Agora você com promessa. Vai eu nasci. Oh, lá, lá. Tivemos mais uma situação de aniversário ainda ontem no Tabernáculo de Deus. Uma jovem mulher denominada Dorca, que terá então completado 25 anos de idade, já casada e com filho. Esta mesma senhora foi então à igreja para que fosse dedicada e também orada pelo reverendo pastor José Manuel Gomes e também, conforme acabei de dizer, dedicada a Deus. E como sabemos, esses são preceitos bíblicos de irmos à igreja e sermos consagrados ou dedicados a Deus, porque as Escrituras o dizem, e o pastor José Manuel Gomes não fez nada senão orar para ela e também ter declarado palavras de bênção sobre ela, o marido, a criança e o seu lar de forma geral. Recebendo assim bênção através dessa oração, por isso é bastante importante que nós devamos ou tenhamos levado as nossas próprias almas a Deus, para que Ele mesmo nos abençoe-nos nestes momentos em que completamos idade. Com 25 anos, já é uma mãe, é uma bênção, é uma mulher casada. Cuida do seu casamento, proteja seu marido, cuida os filhos, a família que estão fazendo. Tudo entrega para o Senhor. Guarda-lhe que ela seja uma mulher sábia, que vive com a sabedoria, com o temor de Deus, com a fé. Obrigado por me dar esses 25 anos. Queremos mais anos de vida, com paz, tranquilidade e saudável. No nome de Jesus Cristo. Terminamos assim com as notícias do dia de hoje. Hoje é dia 26 de julho de 2021. Muito obrigado por ter estado ali do outro lado e espero que esteja conosco nos próximos momentos noticiosos, ou seja, daqui a uma semana estaremos juntos para que lhe conte o que o Jesus Cristo irá fazer durante a semana. Esteja aí do outro lado, que Deus abençoe. Até a próxima.